Bom dia, professor. Perguntando direto para o canal do Inter, para a nossa torcida colorada. E queria te questionar exatamente a respeito do torcedor. No último Grenal disputado no Beira-Rio, em fevereiro, a gente teve o clássico de maior público da história do Novo Beira-Rio. Foram mais de 47 mil colorados e coloradas. E agora a expectativa é superar essa marca. Um clássico com ainda mais gente no nosso estádio. O que significa isso para o nosso time e o quão importante pode ser esse apoio do torcedor do primeiro ao último minuto em um clássico que é sempre um jogo definido por detalhes? Obrigado. Bom dia a todos. Acho que alguns de vocês vão lembrar que desde o primeiro jogo, mesmo com um número menor de torcedor no estádio, né, num pós-jogo, eu valorizei a presença do torcedor colorado que, embora no menor número que vai vir no sábado, veio e nos apoiou desde o primeiro momento, né, deixando para manifestar quando desejava essa frustração, né, por em alguns momentos não ver o seu time como desejava em campo apenas ao final do jogo. Né? Então o torcedor, na verdade, ele foi peça fundamental nessa nossa retomada do Campeonato Brasileiro. E eu sei que os ingressos eles se esgotaram, né, rapidamente. Eu sei que é bem provável que vai ter um número recorde de torcedores para esse clássico. E o torcedor internacional ele é o nosso 12º jogador. Então a gente valoriza muito esse momento e a gente vai fazer o melhor dentro de campo, né, para presentear o nosso torcedor com a vitória. Tudo bem, Roger? Bom dia. Imagino que a pergunta que muitos colorados fazem nesse momento é a seguinte: Rohel, Fernando e Borré jogam clássico? Então a gente está buscando recuperá-los para que eles estejam aptos. Hoje eu não tenho condição de dizer se todos estarão, quem estará à disposição, até porque foram momentos diferentes das lesões, né, e grau diferente que esses atletas tiveram, né, mas se depender da motivação deles, se depender do empenho do departamento médico e da fisioterapia na reabilitação dos atletas, né, hoje eu poderia dizer que eu terei todos, mas infelizmente eu não tenho condição, tem questões físicas, alguns deles estiveram no campo, né, em mais de uma atividade, né, outras em atividades intercaladas, né, tenho os mistérios do clássico que a gente ainda vai preservar, alguns deles, né, mas se eu pudesse contar com todos, obviamente eu gostaria, né, mas não tenho 100% de certeza quem vai estar realmente à disposição. Né. Penso que pelo menos um deles estará conosco, né, talvez se não do início do jogo, como alternativa de banco. Né, o Fernando, vocês viram, foi para o campo aí ontem, num trabalho diferenciado. O Borré já teve uma volta antecipada e já participou de algumas atividades coletivas. Né, eu penso que a gente vai ter algum deles sim, né, mas eu não posso afirmar em que condições, né, de início ou de entrada a partir do banco. Roger, bom dia. Só mais detalhes sobre o Rohel, né, que não foi mencionado por você há pouco. E você se baseia muito na ciência, no estudo, buscou especialização, né? E quanto a conversa com o jogador, ele estar confiante que está plenamente recuperado, que não vai ter qualquer tipo de reincidência, é importante esse feedback do atleta para ti nesse momento? Ela é importante e ela acaba no final do processo sendo determinante, né? Porque tu faz o exame de imagem, de controle, tu faz o exame clínico, né? Reproduz as atividades todas de retorno, né? Leva o atleta ao estresse ali dos movimentos que ocasionaram os processos que o tiraram do campo, o coloca nas atividades coletivas, né? Num volume menor, né? mas já que proporciona um estresse, que possa aparecer algo. Né, mas no final o que vai contar, né, e é a questão da sensibilidade, né, e da conversa que tu tem com o atleta, né, porque às vezes a clínica ela é diferente, né, do que o atleta está sentindo, né, então essa conversa ela acaba sendo determinante, né, e nada melhor do que essa cumplicidade. Olha, professor, estou bem, né, eu não estou bem, não estou me sentindo seguro, eu posso ficar como alternativa nessa necessidade de vindo do banco. Então essa é a parte final, que numa semana longa como a gente teve, né, foram quase que 10 dias de treinamentos que a gente vai alternando na subida e na descida da carga, né, a gente sente o jogador,
né, no dia a dia, né, para que no momento adequado a gente possa definir pela conversa e a decisão de que se ele está à disposição ou não. O Rojo também fez atividade, já fez uma atividade coletiva, num período reduzido, né? Está no estágio mais avançado, digamos, né? da recuperação, né? o que pese o ritmo do tempo de ausência, né? Então a questão também da estratégia de você, por exemplo, ter todos os jogadores à disposição, mas 2, 3 jogadores entre os 11 que não tenha o melhor nível de condicionamento para um jogo decisivo como esse também pesa na decisão, né? Então Borré, Fernando e Rojo em estágios diferentes, cada um com as suas particularidades de recuperação, né? Todo mundo sabe que o Borré, né, tem uma questão de ter uma recuperação rápida, né, assim como o Fernando, a diferença de grau das lesões, tudo isso vai levar em conta, né? A do Rojo foi um grau um pouco mais extenso, né, precisou de um pouco mais de tempo, mas ele já está, não pode dizer completamente incorporado, porque ele, né, a gente vai dosando as cargas, mas ele já fez atividades que gerem estresse o suficiente para pelo menos se colocar na condição de estar para o Clássico. Muito bom dia, Roger. Tu mencionou agora esses 10 dias que tu teve de treinamento para preparar a equipe, e a minha pergunta ela é muito em cima em relação à dinâmica da dupla visando a preparação nesse Clássico Grenal, porque enquanto o Inter realizou o último confronto no dia 5, o Grêmio realizou no dia 9, e tu acabou ganhando, na verdade, mais tempo para treinar a equipe para este confronto, mas acabou perdendo em ritmo de jogo e sequência, enquanto com o Grêmio foi o contrário. Como que tu analisa essa diferença de preparação, essa dinâmica diferente que aconteceu na preparação, e qual tu imagina ser o cenário mais ideal pré um Clássico Grenal dessa importância? Eu penso que não tem um cenário ideal, né? Isso ele vai de acordo, né, com o momento, né? A gente sabe que por vezes tu está num momento bom que tu quer conseguir jogando, né? E às vezes quando tu está no momento ali de reajuste, né, tu precisa do tempo para trabalhar, né? Agora com as paradas da FIFA, né, surge um cenário que por vezes a gente não está muito habituado a lidar, né? Que é aí nós ficamos 14 dias, né, sem jogo, né? Teve o período de recesso, a gente volta ao treinamento, planeja, né, justamente a semana, né, porque é uma semana atípica, né, de 10 sessões de treino, né, que tu precisa intercalar com as altas e as baixas, justamente para que tu consiga trabalhar tudo que tu precisa, né, permitindo que os atletas tenham um acréscimo das questões técnicas, táticas e físicas, mas não leve ao acúmulo do desgaste para o jogo, né? Hoje, especialmente, foi uma curva de baixa, né, justamente vindo aí de 4 sessões de alta, né, para que amanhã eu consiga novamente dar mais um pico, né, e trabalhar as questões mais estratégicas, né, amanhã e sexta, estratégicas do confronto do Grenal do sábado. Ela, como eu disse, não tem um cenário ideal, né? De acordo com como tu vive esse momento, entendo, por exemplo, jogadores se recuperando. Da questão da recuperação, os 15 dias foram importantes para a gente poder, pelo menos, ter vislumbrar a possibilidade de contar com aqueles jogadores que tiveram algum problema. Se tem quarto domingo, certamente Rojo, Borré e Fernando perderiam nessa sequência aí pelo menos 4 jogos, né? E a gente sabe que 4 jogos no Campeonato Brasileiro pode ser decisivo para as aspirações do time. Então não tem cenários bons e ruins. Eu penso que essa parada, embora tenha tirado a nossa questão do ritmo do jogo, né, organizando bem as atividades, você consegue manter os caras competitivos. E outra coisa, né, é clássico, né? Então isso se dilui muito, né, e quase que apaga, né, todas essas percepções que todo mundo quer estar, né, todo mundo espera esse momento, né, o que a gente tem que contar por vezes é segurar um pouco a ansiedade, né, de todo mundo, né, porque o clássico ele movimenta questões diferentes. Roger, bom dia. Bom dia. E ainda seguindo nessa linha, você falou também sobre as questões de torcedor, né, do estádio lotado. O Grêmio foi muito criticado pela decisão de voltar a treinar apenas na segunda-feira. O Renato voltou apenas na terça, ontem, a treinar, e isso gerou muita polêmica. Você acha que todo esse ambiente de o Inter estar melhor na tabela, ter o apoio do torcedor e ter também esse fato de o Grêmio ter treinado menos em relação ao Inter, ele gera um pouco mais de pressão, ele gera um favoritismo para o lado do Inter?
No favoritismo em clássico, a gente sabe que ele não existe, a história já mostrou, né? E da questão dos momentos, né, as duas equipes vivem bom momento na competição, no segundo turno. Né? E eu não me iludo. Né? Como tu disse, gerou a pressão externa, mas eu conheço como o Renato funciona e como ele vai mobilizar justamente essa pressão interna, né, para mobilizar internamente o seu grupo. Né, independente das motivações do adversário, independente da organização da semana do adversário, a gente tem que estar olhando internamente para a gente. Né, nós temos as nossas ambições, né, é um clássico, né, tem todos os segredos envolvidos e todas as não manipulações, mas movimentações de ambiente para tentar levar alguma vantagem das questões emocionais. A gente tem que estar focado no que é importante. Corrigir demandas importantes que a gente precisa, estudar muito o nosso adversário e trabalhar bem a semana. E isso a gente está fazendo. Roger, tudo bem? Aqui no meio. Você está falando já há um bom tempo, né, de Clássico Grenal, né? Desde bem antes do jogo. Acho que na tua apresentação, uma das perguntas já foi já foi Clássico Grenal. Mas eu acredito que, à medida que o jogo vai chegando, sentimentos diferentes eles vão aparecendo junto, né, com a proximidade do jogo. Tu mesmo falou em segurar a ansiedade, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse sentimento que tu está vivendo essa semana. Agora por um lado diferente, né? Você conhece bem o clássico pelo outro lado, mas o sentimento de estar hoje no Internacional, e se esse clássico pode ser uma consolidação do teu trabalho aqui no Inter. E quero que tu me entenda, não estou nem falando se perdeu tá ruim ou se ganhou tá bom. Não é isso. É consolidação de trabalho mesmo, né? Tu já vem fazendo um bom trabalho, uma boa campanha. O que significa vencer um Clássico Grenal em meio a essa campanha? A gente sabe que o clássico muitas vezes é tratado externamente e algumas delas internamente como um divisor de alguns momentos. É claro que vencer o clássico, né, coloca definitivamente o trabalho, né, numa condição de protagonismo, né, principalmente porque, né, a vitória e os 3 pontos nos consolida, né, depois de quase 2 meses vencendo e não escalando a tabela, né? Porque a gente vencia e não saía do 8º lugar, porque a diferença de pontos para os adversários à frente era grande, né? Em função dos jogos atrasados. À medida que eles foram acontecendo, a gente foi conseguindo. E o empate, por incrível que pareça, do último jogo contra o Corinthians foi o que nos colocou na posição do G6, né? Então, e esses 3 pontos do clássico, com todo esse ambiente externo envolvido, ele é importante. Né, evidentemente que ele não vai sacramentar o trabalho, né, de nenhum dos lados, mas a gente sabe que é um campeonato à parte. Né, aqui na aldeia a gente sabe como é que funciona. Né, talvez esse ambiente de viver o clássico durante 14 dias seja algo que a gente também não está acostumado. Né, se buscar elementos, né, para um jogo como esse, e vocês que trabalham no ambiente externo, imagina também que seja algo inusitado também, né? Mas eu penso que isso tudo faz do clássico um momento especial para todos, né? Especialmente para mim, né, que vivo a primeira vez desse lado. Né? Eu vi outro dia ali a conta de 33 clássicos, né, que eu disputei. Eu pensava até que tinha sido um pouco mais. Eu acho que penso que só como jogador foram pelo menos 30. Mas cada um tem uma emoção diferente. Ele é jogado num momento diferente. E esse é um momento inédito para mim. Né? Então eu estou vivendo cada dia de uma vez, né, e desejando aproveitar muito todos esses momentos. Né? Como eu já disse anteriormente na última coletiva, é algo que vai marcar na minha vida sem dúvida nenhuma. Né? E marcar com uma vitória, né, a gente sabe como é que funciona. Roger, da questão do meio campo, tá? Tu não tem o Thiago Maia, mas tu tem 2 opções, e tu até falou que jogaria com um dos 2 sempre, né? Ou o Bruno Tabata ou o Gabriel Carvalho. Me parece que com o Gabriel o time ganha um pouco mais em qualidade, né, na construção, e com o Tabata um time mais acelerado. O que tu pretende para esse clássico? Não querendo entregar a tua estratégia, né? Óbvio. Tu quase pergunta e responde, né? Ou a pergunta fica quase sem resposta automaticamente. O Gabriel tem sido titular até esse momento, e a combinação com
com Alan, né, e com Wesley pelo outro lado, gera movimentos interessantes, né? Então as alternativas que tu vai treinando as semanas, um dia, né, tu tira um pouco o Alan para preservar de um treino, daí tu coloca o Tabata na função dele, tu empurra o Tabata pro lado, né? Tu treina 2 atacantes, tu treina 3 atacantes, né? Um volante só, com meia mais de construção, né? Tu vai criando essas alternativas, imaginando os cenários que tu possa usar, né? Então a qualidade, nesse momento a gente ter quase todo mundo à disposição, né, digamos assim, nas opções de frente, elas se tornam reais à medida que a gente vem recuperando todo mundo, e a possibilidade de poder usar, de eu ter as escolhas todas à minha mão, né, ela nos dá um leque de alternativas muito grande, né? Mas esse segredo de como eu vou jogar, de quem eu vou utilizar, eu vou ficar te devendo. 45 minutos antes tu vai saber. Bom dia, Roger. Tu acabou de falar sobre ter todas as opções disponíveis, né, lá no ataque, na frente. E eu gostaria que tu falasse sobre o Ricardo Matias, porque eu gostaria de saber se você já tem uma definição, se ele vai poder estar no Clássico ou não, porque o José Olavo Bisol comentou que entraria, de repente, com efeito suspensivo, enfim. Como está essa situação, se o garoto vai poder jogar esse Clássico? Então, eu sei que a última atualização é que a gente está trabalhando, que a nossa diretoria está trabalhando para resolver essa questão. Tem as possibilidades à mão, né? Mas hoje, de novo, não dá para a gente sacramentar que o Ricardo vai estar à disposição, mas para pressionar o Bisol aí, eu treinei ontem com uma alternativa com ele. Se não sair, né, a gente conversa depois. Roger, aqui, bom dia. Esse é um Grenal com diversos personagens, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Tu já falou sobre a tua expectativa pro Grenal como primeira vez treinando o Inter, mas a gente tem o Gabriel Carvalho, que tu falou agora, que é o primeiro Grenal dele no profissional, um garoto de 17 anos, talvez uma das principais peças do teu time hoje. Como é que tá o mental dele? Como é que ele tá, se ele tá ansioso pro jogo, se ele tá preparado, e também como o D'Alessandro, que tá aqui também na sala, como ele tá também ajudando esse processo do Gabriel Carvalho para se sentir confortável pro Clássico. Então, isso é algo bem interessante de a gente falar, né? Eu penso que eu joguei meu primeiro Clássico com 19 anos. Eu imagino que só a juventude mesmo, e por vezes a irresponsabilidade, né, da pouca idade, faz com que a gente olhe para trás e olhe e pense assim, cara, como é que eu joguei, né? Mas a favor do Gabriel, né, eu posso trazer um lance recente, né, para mostrar a maturidade dele, né, que foi no jogo contra o Corinthians, né, o erro do primeiro gol, que ele deu um passe errado, e o gol do Yuri Alberto, e que diante das circunstâncias, né, pelo estádio cheio, né, o erro no começo da partida, ele retornou muito rápido o emocional para o jogo, né? E foi exatamente isso que no feedback depois individual dele eu salientei, né? Errar nós vamos errar, né? Não tem problema nenhum, mas se tu percebeu que eu não toquei no assunto nem no intervalo do jogo e nem tampouco depois do jogo sobre o teu erro, se ele percebi, né? Mas foi justamente porque o que mais me importou naquele momento foi que tu ficou fora do jogo uns 5 minutos pensando no erro que tinha corrido, depois tu voltou para a partida como se nada tivesse acontecido. Então o Gabriel é um caso mais especial porque ele tem uma maturidade acima da média. Claro que esses eventos, né, de clássico pela primeira vez mexem, claro que dão um pouco mais de friozinho na barriga, né, mas eu tenho certeza que mesmo com pouca idade ele vai ter a maturidade para entender que a vida do atleta ela é feita desses momentos e a gente tem que desfrutar dentro de campo, com a responsabilidade que ele tem mesmo com a pouca idade. Eu acho que vai tirar de letra. Roger, ainda dentro desse cenário de desfalques, de suspensões, você não terá o Thiago Maia, que você já elogiou, e eu já te perguntei sobre o Thiago Maia, dessa função que ele vem fazendo muito bem e se destacando. Ele reclama que eu elogio ele menos, então eu vou aproveitar e fazer do teu elogio meu para ele também. A minha pergunta é o seguinte, qual é o setor que está tirando mais atenção, que tu está tendo mais atenção? O defensivo, com a saída de bola, de 3, que você tem 2 zagueiros de pé direito e um que poderia ser um de pé esquerdo, o meio-campo sem o Thiago, e o ataque, provavelmente com o Borré, se ele não tiver condições, quem jogaria? Qual é o setor que está te dando mais atenção? Na verdade, o que muda só é a característica das funções, né? Tu tem que fazer pequenas adaptações, né, no tipo de jogo, né?
né, por exemplo, do Thiago, né, que tem um jogo de associação bom, né, e para o Bruno, que tem um jogo de infiltração, né, que talvez para a característica do adversário que a gente vai jogar, possa nos dar alguma vantagem. Então, na verdade, são pequenos ajustes, não preocupações, mas ajustes que tu precisa fazer em função desses jogadores. Né? Ter 2 destros, né? Ao invés de um destro, um canhoto do lado também. Por vezes, um ajuste, porque a gente sabe que o adversário pode direcionar para um dos lados, né? Justamente entendendo que, né, que o pé do lado, por vezes, pode estar um pouco desconfortável, né, na função, embora o Vitão também maneje bem ali, não se aperta se a bola vem para canhota, né, mas também tem um destro do lado esquerdo, por exemplo, quando ele domina, ele abre o meio para a gente jogar também, né? Então são dificuldades e algumas vantagens que podem te dar nessas circunstâncias. Na questão do Borré e do Valência, são jogadores sensivelmente diferentes, né? Um que também faz um pouco mais de aproximação e o Valência que busca mais o jogo de profundidade, que a gente pode se aproveitar do entrosamento muito bom que o Valência tem com o Alan, né? Muitos gols do Valência são justamente nessas buscas de profundidade do Enner. E o Borré faz um jogo mais de associação, permitindo que a gente coloque mais gente na frente da linha da bola para a gente atacar com o maior número de jogadores à área adversária. São ajustes, não são obrigatoriamente preocupações, né, que tiram o sono do treinador, mas a gente precisa trabalhar e a semana foi bom para isso. Roger, sabe mais do que ninguém que 2 semanas de data FIFA até um clássico, se fosse uma semana já seriam muitas polêmicas, mas 2 semanas ainda mais. E uma delas, talvez uma das principais, é a questão da arbitragem. E vai apitar o Bruno Arleu, que nunca apitou um clássico e que é um árbitro que recentemente com o Inter e Grêmio teve algumas polêmicas do lado do Inter, talvez até a mais recente, que foi naquele jogo contra o Cruzeiro, que tu mesmo sai na zona mista ali em direção ao vestiário do Mineirão e esbraveja sozinho. Sim. E fala de arbitragem lixo. O presidente e o vice de futebol, José Olavo Bisol, são citados. Foi uma confusão. E do outro lado também, o Grêmio também está reclamando em relação à arbitragem. É algo que te preocupa o Bruno Arleu apitar e a arbitragem em si para o clássico do sábado? Então, acho que tudo que poderia e deveria ter sido feito, né, do ponto de vista administrativo, legal, a diretoria fez o que estava a seu alcance. Né, justamente para pontuar, né, as questões de arbitragem, que elas não envolvem só Inter e Grêmio, né? Elas têm rotineiramente sendo pauta, né, no futebol brasileiro, né, com as trocas e tal. O que a gente pautou essa semana, né, e a gente teve uma conversa com os atletas, foi justamente essa questão, né, que a diretoria se manifestou como deveria, né, mas que isso não vai ser o elemento, né, para que tire o nosso foco. Não deve ser. É a gente acreditar que, embora com todas as questões envolvendo, né, a arbitragem, né, e um aspirante apitando o clássico, mesmo que seja um árbitro com um currículo importante, né, que a gente deve focar no adversário. Né? Nós temos elementos mais urgentes, né, a trabalhar do que ficar imaginando o que vai acontecer. É acreditar que ele vai estar numa boa tarde e noite, né, que tudo vai correr bem e o árbitro possa passar a parte e os grandes protagonistas do jogo sejam os atletas. Roger, aqui na tua frente. Cada clássico é único. Historicamente, por exemplo, o Tite lá em 2009 lançou o Tyson no clássico Grenal, enfim. O próprio Renato Portaluppi no começo do ano fechou a casa trazendo um Grêmio diferente para o clássico. Tu prepara o Internacional tendo em vista também a especificidade do clássico e também queria saber se tu prepara o Inter também pensando num Grêmio diferente do Renato Portaluppi para esse jogo. A gente analisa os jogos recentes, né, do Grêmio. A gente imagina, por conhecer o treinador do outro lado, como é que possa, de alguma forma, tentar surpreender. E, na verdade, a gente busca criar cenários, né, e trabalhar em cima desses cenários. Né, mas eu,
concepção de trabalho, né? Eu vou trabalhar o adversário mais perto do jogo, né? Porque eu penso que a gente precisa ter uma equipe que ela consiga se adaptar às adversidades que o adversário vai te impor, né? Com a estrutura que a gente trabalha, né? Então, por isso, hoje eu trabalhei alguma coisa, desde o começo da semana vem alguns elementos, né, do que a gente vai precisar utilizar no jogo, do ponto de vista técnico, né, dos espaços e tudo, né, mas não vejo que possa ter uma novidade estratégica tão grande, né, tanto minha quanto do Renato, que possa de uma certa forma surpreender demasiadamente, né, porque novamente penso que esse segundo turno, as equipes encontraram uma forma de jogar, né? E treinador, quando a gente é movido a confiança, né? Quando a gente encontra ali, diz, puxa, acho que encaixou, né? É por aqui que eu vou, né? Então, eu penso que vai ser um clássico que talvez a questão emocional possa estar influenciando nas questões táticas também, né? Do clássico, mas eu vejo que vai ser, como eu digo, um jogo de xadrez legal. Roger, aqui, bom dia. Eu quero seguir nessa projeção de cenários, né, seguindo no meio campo, principalmente falando da dupla de volantes, porque você utiliza muito os dois termos de o responsável pelo gatilho de pressão, que é o Thiago Maia, e o varredor de linhas, ou talvez o principal deles, que é o caso do Fernando. O Fernando há um cenário em que ele não pode jogar, pela questão ainda de recuperação física, e o Thiago Maia, obrigatoriamente, pelo cartão, está fora. O quanto pode prejudicar o responsável pelo gatilho de pressão não ser o titular, e o primeiro volante, ou varredor de linhas, que seria o Fernando, não ser o Fernando, ser alguém que está não sem ritmo, mas que não é o titular da função? Mas se a gente pensar nas substituições que eu tenho feito, tanto o Fernando quanto o Bruno têm entrado rotineiramente nas partidas, né? E fazendo as mesmas coisas, né? E muitos desses jogos, né, por vezes colocando as peças mais frescas no jogo, foi onde a gente retomou a partida, empatou a partida, venceu, virou a partida, né? Então eu acho que esse é um problema que ele não vai ser um ponto importante, né, na ausência, né, na possível ausência, né, do Fernando e na ausência do Thiago na entrada do Bruno, porque já tem um hábito, né, eu treino muito essa estrutura, né, em todas as atividades, todas elas, né, quando tem um treino setorial ou intersetorial, ela tá ligada a esses movimentos, né, então se não é no G1, é no G2, eles estão participando junto, então se não tem um completo entrosamento de jogo, que eu acho que tem, né, porque se prova nos jogos que eles entram, o treino me oferece essa oportunidade de eles estarem plenamente aptos para esse momento. Obrigado, Roger.